Olá, pessoal, como vai esse sorriso? Hoje a gente tem um episódio incrível do Sorriso Cast com o Dr. Mahamud. Prazer, Fernando. Obrigado por você ter vindo até nós. A gente buscou um gastro, então nosso episódio vai ser bem voltado para a questão de refluxo, disbiose. Tem várias questões que a gente vai falar. Então você que pode ter um refluxo, que tem refluxo, teu parente, sempre numa família tem alguém que sofre de refluxo, né, doutor? Direto. E eu quero te agradecer a presença. A gente já bateu um super papo aqui, estávamos super conversando. Foi gostoso. Sobre todos os âmbitos. A gente sempre traz aqui alguém que realmente faz sentido. A gente tá falando disso também. Obrigado pelo seu tempo, doutor. Eu que agradeço pelo convite, Fernando. Agradeço por ter enxergado essa parte como essencial na saúde das pessoas e vamos tentar agregar na vida das pessoas, falar alguma coisa de conteúdo legal que muitas pessoas vão se identificar, viu? O sotaque do doutor, é óbvio que ele é libanês, e eu queria entender, a primeira coisa quando ele chegou aqui, eu falei, poxa, me explica, você se formou aqui no nosso país? Ele falou que não. Vamos pegar um pouquinho da tua história pra gente começar a falar das questões. Combinado. Então, como que eu tinha dito para você, Fernando, eu fui criado no Líbano. Então, minha mãe é brasileira com origem libanesa. Meu pai é libanês. E eu fui criado lá no Líbano desde minha infância até faculdade. Eu fiz faculdade de medicina lá no Líbano. Tanto que a medicina que eu estudei foi medicina em inglês. Então, fiz a medicina na faculdade americana lá. Depois, eu fiz uma residência de cirurgia e aparelho digestivo lá no Líbano, enquanto eu estava já estudando para revalidar meu diploma aqui no Brasil. E aí, muita gente fica me perguntando, mas por que o Brasil, né? Por conta dessa ligação que eu tenho com o país. Minha mãe é brasileira, então sempre visitava aqui. Eu gostava muito do Brasil, do pessoal aqui no Brasil. Aí, revalidei meu diploma, vim para cá, eu atuei como médico, fiz a residência de cirurgia de novo e aqui estou, né, atendendo e fazendo o meu trabalho como gastrocirurgião. Importante ter falado gastrocirurgião. Também era uma dúvida minha. O gastrocirurgião, ele pode manejar das áreas de esôfago até o ânus, praticamente. Isso mesmo. Então, ele faz cirurgias, tratamento, tudo isso a gente vai trabalhar aqui e conversar aqui. A gente vai ter muita conversa sobre isso. A gente está estudando bastante, né? Eu tô num grupo ali da CEPB, que eu tava falando com você. Então, a CEPB, o que é? A Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal. Sim. Que ela se dá até por uma questão do refluxo. Então, esse ácido que volta, ele me traz sensibilidade, ele me traz perda do esmalte. Por isso que a gente quer integrar hoje a odontologia com o gastro. Vamos começar a falar sobre o refluxo. Eu até perguntei, tive muitas perguntas pelo Instagram, pacientes. Sempre a pessoa toma um remédio ali para melhorar, ou quase sempre, até indevidamente, vai na farmácia e compra o famoso omeprazol ou coisas parecidas. O primo dele. O primo dele. E esse tipo de prazol, vamos dizer assim, que a maioria termina com O, ele não pode ser tomado constantemente, forever. E a gente vê muita gente tomando esse tipo de medicação. Vamos explicar o que é o refluxo, se você puder me explicar, e a gente vai falando sobre os tratamentos. O que é o refluxo? Combinado, Fernando. Então vamos ter que desmistificar algumas coisas em relação do refluxo. Porque muita gente acaba confundindo o refluxo com gastrite, com vários problemas ali. Então a gente tem que apontar o que é refluxo de fato, né? E eu vou pedir para o Malik colocar aqui a foto da didática que a gente vai usar. Então, aqui o que a gente vê nessa foto? Na verdade, Fernando, essa foto, o que eu uso no meu dia a dia, dentro do consultório, quando eu falo com pacientes sobre problemas gastroesofágicos. E vamos lá, a gente vê aqui o nosso estômago, ele produz ácido, né? Ele está produzindo esse ácido, e esse ácido está ali causando a digestão correta dos alimentos. Recebeu o alimento, ácido foi julgado e está fazendo o trabalho do estômago para digerir bem esses alimentos. Só que olha só, mesmo o estômago trabalhando dessa forma, né? Ácido pode até ser julgado para cima, mas ele bate e volta, correto? Ok. Então, ácido não subiu para meu esôfago. Mas por quê?
Porque eu tenho um esfíncter esofágico inferior ali que está fechado. Perfeito. Então, eu tenho um sistema que previne esse vazamento de ácido para cima. Porém, quando eu tenho refluxo, quando esse ácido começa a subir e atacar meu esôfago, porque o esôfago é um lugar que o ácido nem deveria estar. A célula do meu esôfago, ela não tem defesa contra ácido. E aí começa a ter erosão, começa a ter problemas, destruição lá no finalzinho do esôfago, que a gente chama de esofagite, que acontece por conta do refluxo. Abriu a porta, vazou dessa porta, o que seja, o ácido começa a subir para cima, desde meu esôfago até o esôfago proximal e as cordas vocais, e no finalzinho, lá na boca, onde que ataca os dentes e causa esses problemas que você citou no começo. Então, se meu ácido fica dentro do meu estômago, não acontece nada disso. Gastrite é outro problema. Gastrite é quando tem um problema de acidez dentro do meu estômago e na maioria das vezes não é excesso de acidez e na verdade é falta de defesa e outro tipo de problema que não está relacionado ao nosso assunto, que é o refluxo. Perfeito. Então, refluxo é isso. O que a pessoa começa a sentir são sintomas típicos ou atípicos de refluxo, porque a gente tem que às vezes a gente recebe um paciente que o único sintoma dele é aquela tosse seca à noite. Então, o sintoma é algo subjetivo, tem porcentagem de pessoas que vão sentir alguma coisa ou outra. Mas quais são os sintomas típicos que a gente fala? Refluxo. É queimação, especialmente essa queimação torácica, que parece que está subindo pelo tórax. Temos também o pigarro, aquela coisa como se fosse um bolo parado aqui na garganta, ou dor na garganta. E regurgitação de comida, começa a sentir que a comida está voltando junto, aquele gosto da comida, ou às vezes gosto amargo na boca, gosto ácido na boca. E temos os sintomas atípicos de refluxo, que são, vamos lá, rouquidão de voz, especialmente quando o refluxo começa a atacar as cordas vocais, causando laringite posterior. Tanto que a gente às vezes recebe um paciente encaminhado pelo otorrino, porque ele foi para o otorrino, está tendo mudanças de voz, o otorrino fez uma nasofibroscopia, viu que está inflamado, acha que é refluxo e manda pra gente. Então, às vezes, é o único sintoma da pessoa a mudança de voz, a tosse seca, especialmente à noite. Às vezes, pode ser a piora de asma. Tanto que a pessoa tem asma que está controlada e depois, de repente, essa asma começa a ficar descontrolada com o uso a mais do medicamento da asma, a lenha, os outros. E aí a gente começa a entender que isso vem do refluxo, essa tosse, e não era da asma. Então, são sintomas típicos, atípicos, a gente tem que ficar atento e diagnosticar a pessoa. Perfeito. De forma resumida, esse aí é o refluxo. E o nosso trabalho é entender por que essa válvula está ficando aberta. A gente pode nascer já com refluxo, já com problema dessa válvula, ou isso é raro? Bom, a gente tem problema pediátrico de refluxo, né? Porque tanto que nessa população ainda não está bem firmado o nosso aparelho digestivo, tem muitas crianças que sofrem de refluxo, os pais também ficam correndo para o pediatra por conta do refluxo do neném. Mas na maioria das vezes isso é resolvido através de mudanças de dieta, de alguma coisa específica, e ao longo do tempo isso se resolve, quando essa válvula já fica boa, fechada, para prevenir o refluxo. E tem crianças que às vezes podem até precisar daquela cirurgia, né, de refluxo por causa de uma hérnia lá diafragmática, alguma coisa estrutural clara que está causando o refluxo. O exame para eu ver essa válvula se está aberta ou não, tem algum nome? Tem. Esse exame é chamado manometria esofágica. Manometria esofágica. É feito tipo com canudinho, aquela forma, tipo uma câmera seria? Não, na verdade, o que acontece muito, Fernando, que a gente recebe muitos pacientes que fizeram uma endoscopia para o refluxo. A endoscopia é legal, ela pode até firmar o diagnóstico de um refluxo, só que a gente tem que deixar muito claro, o refluxo é clínico, o refluxo a gente diagnostica a partir dos sintomas da pessoa e os exames são corroboratórios, eles vão ajudar a gente a entender se o refluxo existe de fato e até onde foi o dano. Então a endoscopia, ela me mostra quanto que está o esofagite da pessoa, se tem problema muito grave lá no esôfago.
se tem algum problema lá no estômago. Então, é para ver a anatomia se tá boa. Mas ela não me mostra a função. Perfeito. Ela não me mostra se o esôfago está trabalhando bem. Ela não me mostra se essa válvula tá boa ou não. A endoscopia, em algumas situações, pode me mostrar se tem uma hérnia de hiato, por exemplo. Quando o meu estômago começa a subir em cima do diafragma e muda essa estrutura e deixa, às vezes, o refluxo acontecer de forma mais frequente. Mas para estudar a função dessa válvula especificamente, Fernando, eu preciso do exame da manometria, que é feito como? Geralmente eletrodo, que passa pelo nariz e a pessoa tem que ficar fazendo alguns movimentos de deglutição. E esse eletrodo, ele vai medindo a contração das estruturas e finalzinho lá no esfíncter, nessa válvula, vai ver se essa válvula está muito relaxada, está frouxa ou se ela está trabalhando bem. Mas, pelo que eu entendi, é bem clínico mesmo. Às vezes, o excesso de tosse noturna, algumas questões já faz, talvez, quase matar o diagnóstico, digamos assim. Exato. Legal. Exato. Tanto que eu quero desmistificar alguma coisa que eu recebo muito no meu consultório. Às vezes chega um paciente e fala, doutor, eu tô sentindo queimação, regurgitação de comida, eu tosso muito à noite, ou quando eu acordo pela manhã, ou às vezes acordo afogando com tosse durante a noite. Fiz uma endoscopia, tá normal. Eu posso ter refluxo? Sim, porque o refluxo pode acontecer sem causar essa esofagite. Ou essa esofagite ainda não aconteceu. Então, não necessariamente eu preciso ver esofagite, que é a inflamação do esôfago, para ter o diagnóstico do refluxo. Só que quando vejo esofagite grau B ou, na verdade, CD para cima, eu já mato o diagnóstico de refluxo, mesmo se a pessoa não tem sintoma. Perfeito. Há uma quantidade absurda da população mundial com refluxo. Isso cada vez aumenta por ano? Isso é uma verdade que eu tô falando? É uma verdade, mas aí a gente tem que entender por que tá aumentando, né? E aí a gente vai chegar nesse ponto. Mas, de forma geral, Fernando, que tem muitos estudos em muitos países diferentes, até o intervalo é grande. Eles falam, é entre 20% a 50% das pessoas. Eu sempre gosto das médias. Vamos supor que tem 30% das pessoas têm refluxo. E a gente tem que entender se esse refluxo é fisiológico, se é patológico. O que eu quero dizer com isso? Fernando, vamos supor que chegou um dia à noite, 10 horas da noite, pediu aquele lanche gostoso, comeu, mas você estava tão cansado que você deitou em seguida. Você vai sentir refluxo. Isso é fisiológico. O patológico é aquele refluxo que realmente está atrapalhando a qualidade de vida e está acontecendo de forma muito frequente durante a semana. Não é aquela coisa pontual que aconteceu uma vez e você fala, nossa, eu tenho refluxo, tenho que tratar o refluxo. Perfeito. Vamos manter dessa figura. Esse tipo de ácido que está dentro do nosso estômago, ele pode ser mais nocivo ou menos nocivo? Isso é verdade ou não? É um único ácido que ele vai voltar e vai nos caber a ter um diagnóstico de refluxo? Ou ele pode ser pior ou melhor devido à alimentação ali ou não? Bom, esse ácido, na verdade, Fernando, ele tem um pH de 2, pH que a gente usa, a escala de acidez. Então, ele tem um pH entre 1 a 2 e é o normal, é o fisiológico. Beleza. E ele não é um problema para o nosso estômago, porque nosso estômago foi criado, está acostumado, tem as defesas necessárias para essa acidez. O problema é quando esse ácido começa a chegar nas estruturas que não deveria. Por exemplo, o esôfago, ou às vezes esse ácido, em algumas pessoas, assim, eu tô falando de síndromes raras, como o síndrome de, a gente fala, vamos lá, de gastrinoma, né? Que a pessoa tem um tumor que está produzindo muita gastrina, e a gastrina é um hormônio que está estimulando a produção de muito ácido, e esse ácido começa a ser até excessivo para meu estômago e meu intestino, que chega ao ponto que não tem mais defesa contra ele. Só que a gente está falando de síndrome rara. Então, não é o caso para muitas pessoas. Legal a gente focar aqui, que foi quando a gente logo estava lá embaixo conversando. Tudo que a gente está falando aqui é baseado na ciência. Doutor, né, isso é legal, não só no empirismo, né? Pô, eu gosto dessa questão porque a gente tá falando tudo baseado na ciência. Isso é importante a gente deixar claro aqui no nosso Sorriso Cast. Legal. O que piora o meu refluxo, então? Vamos para essa segunda parte, então. Infelizmente, eu tenho esse esfíncter que abre ali.
E o que que faz piorar? Depois a gente vai para os tratamentos e tal. O que que pior? O que que eu posso fazer para ter uma melhor qualidade de vida? Porque talvez muitas coisas pioram. Talvez aquele lanche à noite e eu dormir, né? Aquela barriga mais Mais cheia. pesada. Isso vai piorar. Perfeito. Tem alguns alimentos que você fala, putz, Fê, isso daqui é legal. Isso não é um alimento, por exemplo. Isso daqui eu nem posso falar que é um alimento, que vai piorar essa questão de refluxo. Bom, a gente tem que procurar sempre os alimentos que podem abrir essa válvula de forma momentânea, de alguma forma que o refluxo vai acontecer. E sempre eu falo para os meus pacientes, a gente tem que entender o que está causando isso. Se essa válvula está de base frouxa, que a gente vai detectar a partir do exame da manometria, ou essa válvula está abrindo mais do que necessário por conta de alguns alimentos. E tem alguns alimentos que podem causar o relaxamento dessa válvula. E quais são esses alimentos, né? Café em excesso. Então, café em excesso acaba, especialmente cafeína, ele acaba abrindo essa válvula. Temos outros alimentos, vamos lá, chocolate. Deixa eu aqui, isso aí, chocolatinho da tarde, né? Ok. Ou da noite, quando bate aquela vontade, você come chocolate, opa, o refluxo atacou, porque tá abrindo essa válvula. Perfeito. Hortelã acaba fazendo isso. Energético, talvez? Energético, porque tem muita cafeína, né? Temos o energético, temos o refrigerante, né? Perfeito. Refrigerante também causa isso. Refrigerante, além disso, para quem tem refluxo, refrigerante já é ácido, e aí você joga em cima de muito ácido, e o ácido tá voltando, então só piora os sintomas. E, finalmente, a gente tem que pensar em outras coisas. Cigarro, né? Tabagismo, o cigarro acaba afrouxando essa válvula. Vapers, agora aqueles cigarros eletrônicos também? Exatamente. Temos comida gordurosa, fritura, essas coisas também acaba pesando muito no meu estômago e deixando o meu esvaziamento gástrico mais devagar. Ou seja, o estômago leva mais tempo para esvaziar essa comida porque precisa mais trabalho, só que acaba abrindo essa válvula e deixando o refluxo acontecer. Perfeito. Então, por isso que depois do salgadinho, às vezes, ataca o nosso refluxo. Depois daquela comida bem frita, aquela fritura ataca o refluxo. Farinha branca, eu nem tenho. Assim, Depende. questionável. Depende. Por quê? Porque agora vou chegar no outro ponto. Tem coisas que podem abrir essa válvula que não são relacionadas àquela dieta. Às vezes, por exemplo, vamos supor, você está comendo alguma coisa que você tem intolerância. Você é intolerante à lactose. Vamos supor que é o mais comum, 60% das pessoas têm algum grau de intolerância à lactose. Você come lactose fica lá dentro da sua barriga, você não consegue consumir, você não consegue digerir, e aí vem as bactérias que vão fazendo o quê? Vão fermentando, usando esse lactose. E aí você fica com gases, né? Por isso, as pessoas ficam inchadas, estufadas, e aí começa a arrotar, né? Porque esse gás tem que sair, de alguma forma tem que sair. E aí a gente começa a arrotar, só que o arroto, ele vai, para chegar na nossa boca aqui, tem que passar por essa válvula. Então, o que ele faz? Ele frouxa essa válvula, abre a válvula e pode causar ácido junto com ele, subida de ácido. Seja intolerância à lactose, pode ser intolerância ao glúten, pode ser uma alergia alimentar a glúten ou sensibilidade alimentar a glúten, que, por exemplo, farinha branca faz parte desse espectro de coisas que tem glúten e pode causar o refluxo. A gente estava até falando da saburra lingual, daquele branco que fica na língua. Esse ácido, ele pode subir para o esôfago e pode me causar mau hálito? Pode. É uma verdade, sim. Assim, Fernando, eu recebo muitos pacientes que sempre falam que o parceiro começou a falar que está tendo mau hálito. E aí começa a pensar sobre as causas do mau hálito. Eles chegam lá, jogam no Google mau hálito, causas, e o refluxo é uma delas, né? E aí eles me procuram por conta disso. Então, exatamente o que você falou, né? Às vezes a pessoa chega por um sintoma bem silencioso, né? Mau hálito só, sem queimação, sem nada. Então, mau hálito pode ser por conta dessa... essa burra lingual. E aqueles cásiums amidalíticos, sabe? Aquelas bolinhas brancas que ficam na amígdala. Isso, eu recebo muita pergunta sobre isso. Doutor, aquelas bolinhas ali, elas ficam ali...
esse ácido piora essa questão. Se eu já tenho uma amígdala mais rugosa, que faz reter mais alimentos carboidratos, assim, se eu estiver falando errado, você me corrige, por favor. Esse refluxo piora essa questão ou não vai interferir? É claro, se o refluxo está chegando lá e ele está erudindo essas estruturas, vai piorar. E esse ácido que tá ficando em cima desses restinhos alimentares que ficam presos lá, acaba causando aquela fermentação, aquele gosto ruim na boca, aquele cheiro ruim, mau hálito, exatamente. Legal, então já bem explicado, até super te agradeço. Como que eu posso, então, começar a tratar isso? Sempre, óbvio, procurar um médico, um gastro, essa é a melhor indicação. Sim. Então, se eu tenho, às vezes, uma tosse noturna do nada, mais frequente, tem alguns sinais que a gente pode estar falando aqui para a procura da especialidade? Com certeza, se você está sentindo tosse noturna bem frequente, se você está acordando à noite, às vezes afogado dessa tosse, se você está sentindo que tem um conteúdo que está voltando para sua boca, gosto ácido ou amargo na boca, queimação no tórax cada vez que você está comendo, arroto excessivo, mas arroto excessivo pode ser refluxo, pode ser má digestão, mas é um dos sintomas que você sempre tem que procurar um gastro. Vai procurando um gastro para ter certeza que não é refluxo que está causando isso para você. Muito bom. Vamos, antes do tratamento, tô quase chegando no tratamento, que é quase um tratamento. Alguns alimentos, por exemplo, vou dar uma ideia da minha área. Existem alimentos detergentes. O que são alimentos detergentes? São alimentos que limpam os dentes. Pepino. Por que limpam os dentes? Maçã. Nossa vovó sempre falava da maçã. Porque as fibras me ajudam essa limpeza. Nem que não é uma limpeza igual uma pasta e uma escovação e um fio dental, mas me ajudam. Então a gente dá nome de alimentos detergentes, esses alimentos que são mais fibrosos. E até podem ter até uma dificuldade até de digestão, assim, porque eles são mais fibrosos mesmo, mas eles me ajudam a limpar. Tem alguns alimentos que podem ser chamados de amigos para evitar ou diminuir o refluxo? Sim. Tanto que quando a pessoa está sofrendo do refluxo, a gente sempre fala, evita tudo que é ácido nesse momento da sua vida, molhos, né, de tomate, ketchup, essas coisas. Condimentos, assim. Porque podem piorar seu refluxo. E agora, o que pode melhorar o seu refluxo é sempre ter comida bem cozida. A comida bem cozida, ela ajuda no refluxo. Por quê? Porque ela é mais fácil de digestão. Então, ela já chega no estômago, o estômago não precisa de muito trabalho, ele já joga para baixo. Então, o refluxo acontece de forma muito mais amenizada. Tem alguns alimentos... Tem pessoas que fazem, por exemplo... Vamos lá, dar um exemplo. A maçã, ela ajuda bastante na questão, porque tem quercetina, né? Então, ajuda na cicatrização da mucosa. Temos... Eu tenho pacientes que fazem, às vezes, aquele suco de batata doce, de couve, né? Porque ajuda bastante na cicatrização da mucosa, reduzindo a acidez da região. Temos os chás. Um dos chás que ajuda bastante em reduzir essa acidez excessiva pode ser o espinheira santa, né? Tem muito paciente que chega para mim já consumindo, já fazendo chá de espinheira santa. Então, tem vários alimentos, mas de forma geral, é evitar tudo que é mais gorduroso, uma fritura que é mais de difícil digestão, molhos de tomate, ketchup, essas coisas que podem piorar seu refluxo, porque voltam de forma mais rápida, né? Sim, perfeito. E como que a gente pode tratar essa questão? Assim, há várias formas, né? Depende do indivíduo, depende das características. Às vezes tá junto uma gastrite, foi o que você falou. Às vezes há uma junção de problemas, né? Sim. Às vezes não é o refluxo por si só. Geralmente tem mais outras coisas ali. Como que eu posso tratar de uma forma ainda sem medicação? Vamos botar ainda a medicação um pouco de lado. Sim. A gente tá falando um pouco de hábitos, né? Melhorar essa alimentação só que não é tão simples às vezes, né? Eu almoço fora, então, legal. Preferir, talvez, que tal uma sobremesa, uma maçã? Talvez a gente pode uma fruta. Tem algum tratamento ainda sem ser medicamentoso, os alimentos, que podem ajudar? A atividade física ajuda no meu refluxo, por exemplo? É uma dúvida. Claro. Posso te falar com toda certeza, Fernando, que a 90, eu jogaria 90, né? Por cento das pessoas que me procuram que tem refluxo, o problema delas é comportamental, é alimentar. Então, a gente consegue resolver o problema de refluxo, na maioria das pessoas, mudando nossos hábitos.
mudando nossos hábitos. E, na verdade, por mais que seja coisa tão fácil de falar, é a coisa mais difícil de fazer, viu? Eu te garanto que é a coisa mais difícil você conseguir mudar os hábitos da pessoa, né? Por que eu falo isso? Porque é exatamente o que você falou. A pessoa está comendo fora, a pessoa tem uma vida estressada, está tudo corrido para ela, cresceu em ambiente que tem comportamentos não saudáveis, tem crenças, né, às vezes, que você tem que tirar e colocar hábitos saudáveis. Então, não é tão fácil assim. Mas eu sempre digo que o nosso tratamento, a base do nosso tratamento de refluxo, sempre é mudança de hábitos de vida. E não só alimentos, hábitos de vida de forma geral. Por quê? Vamos lá. Se eu me alimento melhor, a gente já falou sobre quais são os alimentos que pioram, quais são os alimentos que melhoram. Então, se eu me alimento melhor, eu já estou fechando essa válvula na maioria do tempo. Se eu evito o café na tarde, eu já estou melhorando bastante meus sintomas. Por quê? As pessoas falam, nossa, mas o café da tarde? Café da tarde, doutor? Ah, não, à noite eu não tomo café. Vamos lá, a gente vai entrar um pouco de forma técnica para falar sobre isso. Meia-vida é o tempo que um químico precisa para ser eliminado do seu corpo. Ou seja, se eu tomo um remédio, meu fígado vai precisar de meia-vida, um tempo X, para eliminar 50%. 50% só, Fernando. E aí a gente vai lá para o café, para entender essa meia-vida do café. Na verdade, só para as pessoas entenderem melhor, meia-vida, isso vai determinar as doses. Por exemplo, quando a gente dá um remédio para tomar de 12 em 12 horas, isso aí por conta da meia-vida desse remédio, porque ele vai ficar no sangue por esse tempo, por esse período. Aí, num caso de café, a meia-vida é de 4 a 6 horas. Vamos jogar 5 horas. Se você tomar o seu café da tarde, às 2 horas da tarde, às 7 horas da noite, você ainda está sob efeito de meio copo. E ao meia-noite, você está ainda sob efeito de quarto copo. Então, seu sono vai ficar todo errado, perturbado. Seu refluxo vai acontecer à noite só por conta desse cafezinho às 3 da tarde, sei lá. E não só cafezinho. Temos várias coisas que têm cafeína. Tem o pré-treino que tem cafeína, né? Às vezes, a pessoa fala, não tomo café, não tomo refrigerante, vida saudável, treino todo dia. Aí você tem que ir além e perguntar, você toma pré-treino? Sim. Pode me mostrar o que tem nesse pré-treino? Aí você vê cafeína 300 miligramas. Entendeu? Então, temos que tomar muito cuidado em relação desses hábitos. E é para parar de tomar o pré-treino? De jeito nenhum, mas aí toma de manhã, treina de manhã. Se você tem problema de refluxo, tem que cuidar. Porque você não é igual a uma pessoa que não tem problema de refluxo. Então, mudança de hábitos como café, como refrigerante e cafeína açúcar, no período. Talvez. Açúcar, especialmente para quem tem problema de. Aí a gente entra em outra área, mas desbiose, excesso de fermentação na barriga, vai piorar o refluxo. E aí, por isso que tem pessoas que comem alguma coisa que é bem açucarada, cheia de açúcar, um doce, e começa a ficar estufado e arrota bastante. E aí o arroto leva o refluxo junto, entendeu? Treinar, atividade física, vai ajudar no refluxo? Claro, porque obesidade é das causas do refluxo. Por que a obesidade é uma das causas do refluxo? Porque se eu tenho obesidade central aqui e eu deito, essa obesidade com todo o pé vai comprimir meu estômago. Imagina que você está comprimindo esse estômago, o ácido vai subir. Você vai abrir essa válvula. Então, mudança de hábitos é importante, é a base. Sem ela, a gente vai ficar nessa. Ah, doutor, mas tem tratamento de refluxo? Precisamos entender o porquê para tratar. Tudo tem tratamento. Tudo tem tratamento. Mas sem saber o porquê, a gente não trata. E por isso que muitas pessoas caem naquela armadilha de ficar tomando os Prazol da vida. E você vê muito paciente que toma por conta própria. Ah, senti refluxo, tomo Prazol, e depois o refluxo volta, toma mais Prazol, e aí nunca entende o que está acontecendo. Então, a gente precisa saber a causa do seu refluxo. É a causa alimentar?
é por causa dos seus hábitos. Às vezes chega um paciente que tem hábitos bem saudáveis, e aí a gente descobre que era intolerância à lactose, que era outra coisa. E aí, trazendo essa realidade, esse diagnóstico, a pessoa começa a tomar os cuidados, evitando alguma coisa que estava causando o refluxo. E dessa forma, o refluxo já fica resolvido. Então, para tratar o refluxo, o remédio é um suporte até você entender a causa. Nossa. O remédio é um suporte que vai ajudar a tirar essa acidez para esofagite melhorar, gastrite, vamos supor, melhorar, porque você tem que tirar essa acidez para essa cicatriz conseguir, essa erosão ficar cicatrizada. Uhum. Sem tirar essa acidez, a cicatrização não vai acontecer. Então, o remédio é um suporte. Enquanto a pessoa está tomando os remédios, tem que começar a fazer as mudanças necessárias. Sem isso, a gente vai ficar com problema recorrente e naquela armadilha achando que o refluxo é alguma coisa crônica. Que talvez é o que mais você vê no consultório, né? Uma Exato. grande dificuldade de mudança de hábitos, a gente vê também lá. Exato. Desculpa, eu esqueci até de te falar sobre uma das causas que não é pouco faladas, né? Perfeito. Pouco faladas. Ou não diria que é uma causa, mas um agravante. Agravante. E hoje em dia a gente tem que ficar atentos, até para os colegas, né? Eu sempre estava pensando agora, enquanto a gente estava falando, e lembrei de um caso, né? Que eu tenho uma paciente que a gente está tratando o refluxo, já ficou tratada. E a gente conversou com ela, né? Foi poucos dias atrás, estava falando que tudo atacou de novo, está acontecendo de novo, mas ela está comecei, não, mas espera aí, vamos lá, mudança, hábitos. Tá comendo direitinho, tá fazendo tudo bonitinho. Claro, tem uns escapes, ali, mas não explicam essa intensidade dos sintomas dela. E aí a gente tava quase falando, nossa, mas eu acho que você piorou, vamos pedir esses exames para entender o que tá acontecendo. E aí deu um insight assim em mim. Falei, você tá usando um remédio para a obesidade? Você tá usando um Ozempic? Você tá usando o Mounjaro, você tá fazendo uso desses remédios? Ele falou, nossa, doutor, faz 2 semanas que estou começando a usar. Falei, então, é um agravante, não é um causador, mas um agravante. Por quê? Porque ele trabalha no esvaziamento gástrico. Esses remédios acabam causando o esvaziamento gástrico ou clareamento gástrico mais devagar, ou seja, o tempo necessário para o estômago fazer a digestão e jogar para o meu intestino. Ao invés de ser meia hora, vira 2 horas. O que acontece quando o estômago está cheio? Você sente a saciedade. Por isso que você fica sem comer quando você usa esses remédios, né? Não estou falando mal, estou falando que essa é a ação desses remédios. E aí, quando você está esvaziando o seu estômago de forma muito mais devagar, acumula a comida e começa a empurrar a tampa para cima. Ou seja, o vazamento do refluxo acontece. E por isso que piora o refluxo conforme o aumento da dosagem desses remédios. Então, eu sempre digo para a pessoa, olha, se você está fazendo isso conforme uma orientação médica, acompanhado por um endócrino que saiba o que está fazendo, a gente não vai pedir para você parar de tomar esses remédios, tanto que eles estão ajudando você de alguma forma. Claro, estou falando nas indicações corretas, mas agora a gente tem que contornar. E aí a gente começa a contornar os efeitos colaterais em relação do esvaziamento gástrico em algumas formas. Perfeito. Boa lembrança, porque teve um modismo, até tá um pouco, né, dessa galera que quer emagrecer a qualquer custo, tomando até medicações que nem são prescritas, mas o vizinho se deu bem, o Ozempic, e aí todo mundo vai tomando e tal. 2 pontos importantes para eu entender e ter clareza. Jejum intermitente. Tem a ver com refluxo? Não. Bom, piora? Não. Porque aí vai trabalhar devagarzinho, pelo que eu tô entendendo ali, o estômago não vai ter muita alteração. Jejum intermitente em si, como técnica, ele não vai piorar o seu refluxo. Perfeito. O que eu diria que acontece muito no pessoal que faz o jejum intermitente? É a questão psicológica, né? Porque até quando você dá um descanso para o seu estômago, para seu intestino, é sempre bom, né? Esse jejum intermitente, por isso que ele é benéfico. Foi associado à longevidade maior de vida, então ele é super bom. O problema é que quando você faz o jejum intermitente, você tem que ter a consciência de quando você for cortar o jejum, quebrar esse jejum, quebrar da forma correta.
né? É quebrar da forma... Não pode quebrar esse jejum com lanche. Não pode quebrar esse jejum às 10 horas da noite e dormir 10h30. Você não pode quebrar esse jejum comendo muito rápido, sem mastigar bem os alimentos. Porque dessa forma você está sobrecarregando porque de repente o seu estômago que estava descansado recebe muita comida. Você come dois, três pratos grandes e tal, quebrando o jejum. Então o problema é o jejum ou a forma que a gente está quebrando o jejum. Então é isso. Eu atendo muito pacientes libaneses e teve há pouco o Ramadã. Sim. E é com clareza que eles falam: putz, doutor, eu das 7 da noite, a mesa, minha mãe ali faz a mesa farta. E realmente eu como de tudo ali, porque a gente fica com muita fome. Então, realmente, às vezes o problema não é nem o jejum. Muitas vezes não é nem o jejum intermitente, é o que eu vou me oferecer para o meu organismo logo após ali, né? Exatamente, Fernando. É questão sempre comportamental. Se a gente for olhar sempre nos problemas, a gente joga a culpa nas técnicas. É o jejum, viu? O jejum tá te fazendo mal. Não. Se você quebra o jejum comendo uma salada devagar, tenho certeza que você não vai comer 3 lanches. Porque você vai ter a saciedade. Só que você tem que dar tempo para seu estômago sentir essa saciedade. Se você come rápido, sem mastigar muita comida, vai cair tudo de uma vez e aí o refluxo realmente vai atacar. Vai acontecer. A gente tá presente na hora da alimentação, isso é muito importante. Às vezes eu tô assistindo uma TV, eu tô no celular, isso é comum. Principalmente almoço e janta também. Eu tava com um paciente que eu abordei ele e falei assim: como que você almoça, Norberto? Sempre com a TV. Minha vida toda, o meu almoço é com o jornal Hoje, no sofá, com o prato. E ele tem bruxismo, ele aperta os dentes, muita sensibilidade. Eu falei: vamos fazer um teste? Você almoça sozinho? Às vezes eu tô sozinho. Desliga tudo, senta e come olhando, sentindo o que é o óbvio que precisa ser dito. É tão óbvio que ele precisa fazer isso, mas ele não faz por 15 anos. Então, olha que interessante, isso vai prejudicar, se ele tá ali olhando, ele nem sabe o que tá comendo, nem os prazeres ele tá tendo dos alimentos, não sabe nem o que tá ingerindo. Exato. Isso é comum, As pessoas ficaram fazendo isso no automático. E hoje, dos problemas que eu percebo muito no consultório é isso. A pessoa tá almoçando enquanto tá fazendo uma reunião, tá almoçando enquanto ele precisa correr para outro compromisso. Então a pessoa, se você tá almoçando e você precisa de menos que 20 a 30 minutos para almoçar, você tá almoçando errado, você tá comendo errado, tem certeza que você não tá mastigando. E isso acaba causando muitos problemas gastrointestinais. E aí acaba atrapalhando todas as funções do nosso corpo, chegando até os problemas odontológicos. Água com limão. Nosso grupo, né, tem essa questão de aquele shot matinal, às vezes pelos nutris odontólogos, que é importante, bacana. A gente fala às vezes para um canudo ou dar um shot único, porque esse limão puro, todo dia, se a pessoa tem uma sensibilidade, se a pessoa tem um apertamento, isso é comum, esse limão vai piorar tudo isso. Então a gente fala: tome de uma vez só, porque às vezes 3, 4 golinhos vai pegar isso na boca, vai piorar. Ou um canudinho. Tem a ver com refluxo, água com limão? Quer dar uma palhinha sobre isso? Bom, eu digo o seguinte: limão em si, ele não vai ser algo que vai causar o seu refluxo. Porém, ele é um agravante importante do seu refluxo caso você estiver em crise de refluxo. Por exemplo, você tem esofagite. Você tem uma queimação que acabou agredindo o seu esôfago. As células lá estão danificadas, estão se recuperando. E aí, ao invés de você jogar o refluxo de baixo para cima, você joga ácido de cima para baixo, que é o ácido de limão. Então, o que eu sempre falo para meus pacientes, inclusive é uma boa pergunta, porque muitos pacientes que passam comigo falam: mas eu sempre tomo esse shotinho. Da beleza, o não, shot da... não tem problema, não tem problema, pode tomar o seu shot, mas agora você tem esofagite grau B, meu amigo. E essa esofagite e aí eu tento, às vezes, trazer um pouco, aproximar um pouco essa realidade. Vamos supor que essa esofagite grau B é uma queimadura na sua mão. Joga limão em cima, o que vai acontecer?
Ah, vai doer bastante. Falei, exatamente que isso vai acontecer lá no esofagite. Então, durante esse tempo que você está tratando do refluxo, evite as coisas ácidas. Não porque elas são a causa do seu refluxo, mas elas são agravantes do seu refluxo. Então, é exatamente o que você falou, né? Não é questão de a gente estar contra o limão, contra esses shots, mas a gente tem que entender o contexto. Infelizmente, tem pessoal até fala, não, mas o limão, ele não... na verdade, o limão, ele, quando ele chega lá, ele não é mais limão, né? Não é tão ácido, Não é sei mais lá. ácido, ele virou bicarbonato. Peraí, vamos lá para a fisiologia básica de medicina, né? O limão ainda é limão até o momento de a gente absorver esse limão que ele fica bicarbonato. Mas até o momento que ele cai no meu estômago, ainda é limão ácido. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente vê por aí, né? Hoje em dia, Instagram, TikTok, Google, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a dessas informações. Então, quando você está com crise de refluxo, de gastrite, evite as coisas ácidas. Boa. Há, às vezes, uma tríade nessa síndrome do envelhecimento precoce bucal, que é um distúrbio do sono, geralmente está alinhado ali, o refluxo gastroesofágico, por isso estamos aqui conversando bastante, com o apertamento bucal. Eu acredito que muitas pacientes teus que têm a questão do refluxo, pode ser que sejam apertadores, principalmente de dia, porque está na a fase do estresse. Esse refluxo, não sei se tem trabalhos ou no sua clínica você acaba visualizando, ele traz também um aumento do estresse da pessoa? Ele pode estar relacionado a essa questão assim ou não? Olha, Fernando, na verdade, estresse causando refluxo de forma direta com refluxo é difícil de forma direta, mas de forma indireta sim. Porque quando a pessoa está estressada, essa pessoa tem menos controle sobre a alimentação, sobre os hábitos de vida. Geralmente, a pessoa descompensa mais no chocolate, descompensa mais no café, descompensa nas coisas erradas que a gente citou, né? Que podem agravar o seu refluxo. E aí, o que acontece? Eu sempre gosto de falar sobre como nossa mente pode causar problema somático, mas, ao mesmo tempo, o nosso problema somático volta a causar problema mental, ou seja, psicológico. Se eu tiver estressado, eu vou descompensar, vou piorar meu refluxo. Eu vou apertar meus dentes. Só que, ao longo do tempo, apertar meus dentes causa outros problemas. Começo a sentir dores, começo a sentir sensibilidade. Isso vai me estressar mais. Quando começo a sentir o refluxo voltando e não dormir bem à noite e acordar afogado com o meu refluxo, vou me estressar mais. Então, e aí esse estresse a mais gera um ciclo vicioso. Perfeito. Ciclo vicioso. Uma coisa piora a outra, uma coisa piora a outra. E aí a gente fica nessa, A, B, A, B, A, B. E aí você precisa entrar lá e quebrar esse ciclo. É comportamental, né? Comportamental. Sem dúvida. O café da manhã do brasileiro... Lá vem eu, né? Depende, né? Depende. Na maioria das vezes, assim, a gente copia bastante os americanos, né? Sim. Então, já às vezes uma bomba de açúcar, sucrilhos. Eu tava até lendo sobre a história dos sucrilhos, como foi inventado. É muito interessante. Me conta. Agora estão começando a tirar os açúcares, né? Sabiamente, sabe que os flocos de milho vinham com açúcar ali. E hoje, a questão das pessoas que não tinham dinheiro para talvez tomar um café da manhã de rei ali, de pessoas meio nobre na época, o milho é barato. Sim. Então, adicionaram açúcar e isso virou uma comida, principalmente no começo da manhã. Sim. E a gente sabe o malefício do açúcar logo ingerindo quando acorda. Fora isso, ao café preto com açúcar, ao meu pão francês com a margarina. Então, o meu café da manhã, se eu tô errado, você também me corrige novamente. Ele já começa isso de milhares de brasileiros, né, doutor? Às vezes a gente É o mais comum. Já começa como uma bomba ali. Já entra como uma bomba. Então, às vezes, o meu refluxo... Isso deve estar diretamente relacionado com... Isso já começa de manhã. Então, 6 da manhã, 5 e meia da manhã, o cara vai pegar o ônibus ou vai pegar o seu carro. Já começa ali, às vezes, mais procrastinado.
isso vai, né? Falam que o intestino é o segundo cérebro. Exato. Eu acredito que nesses pontos é muito verdadeiro também. Porque já começa mais lento, mais devagar. Porque ingeriu coisas que o organismo não é para ser ingerido tal horário ou tal hora ali. Essa qualidade A de qualidade comida. dos alimentos. Qualidade dos alimentos. Fernando, na verdade, esse é um problema que a gente vê no nosso dia a dia, né? Você pergunta na verdade, é legal, porque todos os meus pacientes sabem. Das perguntas principais que eu faço durante minha consulta foi: e aí, me conta como que é a sua rotina alimentar. Porque não adianta você falar para mim, não, tipo, como que tá a sua dieta? Sim. E aí a pessoa fala, não, mas de forma geral tá legal, não como fora, tá tudo certo, tá tudo dentro de casa. Só que o problema é que esses alimentos chegaram na nossa casa, né? Concorda comigo, Fernando? Sim. Então a gente nem precisa sair para fora de casa para comer errado, né? A gente está procrastinando a nossa alimentação, a gente acaba procrastinando muita coisa em prol do nosso trabalho, em prol da nossa vida diária. Então, eu falo, não, me conta em detalhes. Quando você acorda de manhã, o que você toma de café da manhã? E aí começa ali, ó. Então, o pão francês com margarina na chapa, às vezes não dá tempo, passo na padaria, faço isso. E aí começa a perceber as coisas que já acontecem errado logo pela manhã. Né? Logo pela manhã. Ou, o pãozinho com manteiga geleia. Bolo, fatia de bolo. Fatia de bolo, de cenoura com brigadeiro. Então, é isso aí. Mesmo o bolo caseiro... Sim. Ainda é bolo, né? Sim, sem dúvida. Então, se você está comendo em casa, não quer dizer que ele é saudável. Então, exatamente o que você está falando, Fernando. A gente já está começando o nosso dia de forma errada. E o estômago ainda nem está pronto, nem acordou direitinho, você joga essa bomba. Tem gente, infelizmente, agora o que acontece muito nas empresas, a pessoa... por vários motivos, mora longe do trabalho, precisa acordar muito cedo por causa do turno, às vezes precisa pegar 2 horas de ônibus, a gente tem que entender essa realidade, mas a pessoa às vezes nem consegue tomar o café em casa. E aí chega lá no trabalho, e aí piora o problema, porque em casa até você pode controlar, e aí chega lá no trabalho, o que mais tem nos locais do trabalho? É o pão francês com margarina e a máquina de café. E aí a gente tá contra isso, né? A gente tá, não, toma um café saudável, toma um café cheio de fibra, cadê as fibras? Toma uma mamão com aveia, essas coisas, frutas. Não é fácil, não é... Por isso que eu falei desde o começo. É óbvio, mas não é fácil. Essa dica que eu queria também mostrar pra eles, que não tem a ver com grana também. Pô, então você tá me falando pra eu tomar um café que eu não vou conseguir pagar esse café. Pelo contrário, né? Frutas, talvez são alimentos mais baratos. Com o que é barato, a gente consegue uma boa alimentação. Exato. Ovos, talvez, uma proteína pela manhã. Exato. Mas demanda tempo. Eu sei que o tempo, diria esse tempo da manhã, não é fácil. Então, a gente sabe, às vezes tem filho pequeno. Pô, a gente pega o que dá e vai comendo, vai falando no telefone, vai indo, a mulherada vai com a bolsa, vai pelo elevador falando. A gente sabe, né? Os condomínios, é tudo meio parecido. Mas, e até no meio da tarde, se eu parar para aquele cafezinho com aquele bolinho, eu não vou ter uma produção do meu afazer tão boa quanto se eu talvez ingerir uma água, uma maçã, uma banana, uma fruta. Exato. É muito difícil, a gente tá falando isso antes, desse comportamento ser trocado, né, por algo saudável. Tem a parte cultural, né? Hoje em dia a gente tá... exatamente o que você falou agora, o cafezinho da tarde. O cafezinho da tarde, se eu falo pra pessoa café da tarde, já vem aquela lembrança de cafezinho, o chazinho com bolo. O bolinho da vovó, gostoso. Como não que eu vou parar de tomar isso? Lembra a minha infância. Exato. Tem sempre essa lembrança afetiva junto com o alimento. Com os alimentos, né? Então, às vezes a gente tá trabalhando contra algo bem cultural enraizado mesmo. Você me contou um caso até de uma paciente que tinha um contato com a Coca-Cola muito incrível. Não era só uma Coca-Cola, né? Tem todo uma história. Uma história. Que tomava com não sei quem, sempre foi assim, é o meu momento de paz. É meu único prazer. Eu também ouço dos meus pacientes. Doutor, meu único prazer é tomar minha Coca vermelha. Rótulo vermelho. Você quer tirar isso de mim?
É difícil, eu sei. Às vezes, esse paciente tem que ter também os ouvidos aguçados de entender que às vezes não é esse o momento da gente tirar esse alimento do nosso paciente. Sim. Vamos esperar um pouco, entender o ciclo de vida, mas ele vai precisar sair de alguma forma dali, né, do ciclo. A gente precisa ajudar e a gente precisa entender as nossas limitações, Fernando. Às vezes chega a um ponto dentro da consulta ou dentro do acompanhamento do paciente que eu entendo que eu não vou conseguir avançar sem pedir a ajuda de um profissional que vai conseguir tirar essa pessoa desse lugar, Perfeito. né? Concorda comigo? Com certeza. Eu acho que essa necessidade da gente salvar o mundo e a gente resolver tudo, a gente tem que sair um pouco disso, porque precisamos de apoio. Hoje em dia, a gente entende mais a questão de trabalho integral. Infelizmente, agora tem muita fala de medicina integrativa. Eu faço medicina integrativa, eu penso em tudo, penso todos os exames e a gente vai ver os hormônios. Beleza, legal, excelente, mas medicina integrativa é a medicina mesmo. A medicina que precisa ser praticada é a medicina integrativa, de eu pensar em outros órgãos, em eu pensar em outros sistemas, eu pensar na saúde bucal da pessoa, e eu pensar em todos os fatores que estão contribuindo para algum problema. Isso aí é o básico que eu tenho que fazer, Fernando. Só que medicina integrativa, na verdade, é eu saber que a pessoa tem um problema psicológico ali, ou tem uma dificuldade, um contexto bem diferente que está causando isso. Igual que você falou, aquela paciente que fala... a Coca-Cola não é que eu gosto da Coca-Cola. A Coca-Cola é o único prazer que eu tenho no meu dia tão estressante. E aí você entende que aqui eu tenho uma crença para quebrar, né? Eu não tenho um alimento errado para tirar, eu tenho uma crença. E quando você está falando sobre crença, você sabe que eu, como gastro, eu não tenho as ferramentas para fazer isso. Aí eu tenho que chamar um amigo psicólogo ou psicóloga para cuidar disso, que entende a área de... comportamentos alimentares errados, que compulsão alimentar e tudo isso aí, problemas, distúrbios alimentares, não qualquer psicólogo. Até tanto dentro da área, você tem que procurar um especialista, o certo nisso. Então, acho que a medicina que a gente tem que praticar é sempre em prol do paciente. E não tentar resolver tudo e começar a brigar com o paciente, porque isso gera frustração, né? Para paciente e para gente. Então, tem momentos que a gente tem que falar, opa, peraí, então para eu conseguir te ajudar, eu vou precisar do meu amigo psicólogo, eu vou precisar da minha amiga Nutri, eu vou precisar do meu amigo dentista, porque você tem também flora dentro da sua boca, tá toda ruim. Então, a gente vai trabalhar todo mundo como time para te ajudar. Sem isso, a gente não vai avançar. Você, às vezes, indica, acredito eu, a gente já faz isso lá no consultório também, essa questão da terapia, né? Então, as crenças limitantes estão em nós, em muita gente, e às vezes a gente tem que abordar, para o paciente, às vezes, parar de ranger os dentes, eu preciso entrar nesses pontos que você falou muito bem. Quando a gente vai, acho bacana a gente talvez buscar uma terapia, quando a gente vai falar isso pro nosso paciente, como que tá a aceitação lá hoje em dia pra você, assim? Até de uma forma natural? Você acha que as mulheres, elas ouvem isso melhor do que os homens? Ainda há um preconceito? Bom, Fernando, eu consigo dizer que hoje, pensando assim, vamos fazer uma comparação do tempo que eu me formei como médico e hoje. Eu estou falando sobre uma diferença de 7 anos. E na época que me formei, que eu acompanhava os residentes, os chefes, nas consultas, para ver como que é a reação, aí a gente via dois problemas. O problema da indicação e o problema da aceitação. Antigamente era um tabu, né? Então, os profissionais indicavam menos. Então, os médicos, os profissionais, de forma geral, indicavam menos a questão de procurar terapia ou ajuda psicológica. E quando eles indicavam,
os pacientes aceitavam menos, especialmente a população masculina, porque acaba sentindo vulnerável quando você fala que não, você precisa de ajuda, De né? acompanhamento Você psicológico. precisa de Aham. acompanhamento psicológico. E aí o contraste é hoje. Hoje eu consigo dizer que até eu fico feliz, né? Porque eu vejo uma aceitação melhor quando eu falo para a pessoa, olha, para a gente resolver seu problema, vamos precisar do acompanhamento psicológico, de uma terapia, que você precisa quebrar algumas crenças ali. Às vezes o problema era estresse do trabalho que está levando a todos esses comportamentos. Precisamos quebrar esse ciclo. E eu falo para a pessoa, olha, precisamos assim, assim, assado, por causa disso, disso é aquilo. Eu acho que as pessoas precisam do porquê. Uhum. O problema é quando você fala para a pessoa, olha, você precisa de terapia. A pessoa vai ficar ofendida. Uhum. Agora, quando você demonstra o problema, desenha tudo ali, fala, olha, a gente está tratando isso porque aconteceu por causa disso, por causa daquilo, e daquilo aconteceu por causa desse problema comportamental seu, que um psicólogo vai conseguir ajudar para cortar esse ciclo que você está passando. Você conseguiu compreender como isso, essa crença está te levando a esse diagnóstico, esse problema que a gente está tratando hoje? Puxa, doutor, aí então a gente precisa Legal. fazer isso. Então acho que às vezes a abordagem Tá. muda a aceitação. Uhum. Então eu vejo de forma geral que tem uma aceitação muito grande. Às vezes o paciente fala para mim: "Ah, já estou fazendo terapia, vou trazer o assunto para minha psicóloga". Ótimo. Isso aí, nossa, nunca Nossa. ouvimos Aham. isso aí. Tipo, Sem dúvida. ah, não, já faço, já que você falou isso, vou trazer para a pauta para minha próxima terapia. Excelente. Tem gente que fala, olha, precisa realmente, eu estava pensando nisso, vou procurar. Incentivo. Tem, às vezes, uma certa resistência, especialmente na população feminina é quase zero, né? Mas na população masculina de uma geração específica, né? As gerações mais antigas, pode ser, às vezes, um desafio. Uhum. Mas quando você demonstra os problemas, as causas, a pessoa acaba aceitando. Você acha que te procuram mais jovens hoje do que há 7 anos atrás? Você acha que esse excesso de estresse, dificuldade de foco, dificuldade de disciplina, tá chegando também nos consultórios? No meu caso é pura verdade, né? Os jovens apertando mais, fumando cigarros eletrônicos, tudo isso é muito prejudicial. No teu caso também, há talvez um acesso maior de jovens no consultório do que há 7 anos atrás, assim, não se via tanta questão de refluxo, até pelas alimentações. Eu consigo dizer, Fernando, que, primeiro, como que eu acho que a gente acaba atendendo com quem identifica com a gente, né? Você percebe isso, não é? Perfeito. Aham. Então, Familiaridade, empatia. tipo, a pessoa se identifica com você, gosta do seu jeito e começa a passar contigo. Então, eu acho que de forma natural eu atendo uma população mais jovem. De forma geral. Então, acabam se identificando comigo, eu tenho as redes sociais, interagem comigo, então eles gostam disso. Eu acho que os jovens gostam disso aí, da Dessa interação, dessa comunicação. Você percebe, né? Mas, de forma geral, eu consigo dizer que hoje em dia a gente está atendendo mais jovens que têm problemas gástricos, intestinais, de estresse, de tal, porque a vida mudou mesmo. Os problemas gastrointestinais estão atacando mais essa população por questão comportamental, por mudança de hábitos alimentares, por mudança da dieta de forma geral. Nossa dieta de 10 anos atrás não é mais igual a essa dieta de hoje, mudou muito. A gente introduziu muita coisa processada para a nossa mesa, né? O que era alimentado fora de casa, isso que eu até falei, né? O que a gente comia fora de casa há 10 anos atrás, agora está dentro de casa. Vamos dar um exemplo mais simples possível, né? Eu até acho engraçado. A gente tem mercado dentro do condomínio, né? Temos essa coisa de mercado dentro do condomínio. Opa! Isso não tinha 10 anos atrás. É verdade. Né? E aí a pessoa tá lá, 10 horas da noite, entediada, sabe o quê? Vou descer lá, pego um chocolate, pego o salgadinho. Isso a gente não teve 10 anos atrás. Outra coisa, quando você queria comer um lanche, você tinha que sair, tinha que chegar lá no lugar e comer, há 10, 15 anos atrás. Agora, iFood, você abre o aplicativo, você pede.
E se você não quer pedir, às vezes a comida processada tá ali, ó. Você vai lá no mercado, já tem a lasanha congelada, já tem os hambúrgueres congelados que você só precisa tirar, esquenta por 3 minutos e come. Então a gente trouxe isso para dentro da casa. Isso não ficou exclusivo nos restaurantes, nos lugares específicos. Então, essa mudança da dieta que está acontecendo hoje em dia está trazendo mais jovens. E fora disso, claro, né, os jovens hoje em dia estão mais estressados, estão mais apertados, passam por dificuldades financeiras, de trabalho, de ambiente. Tem vários motivos para os jovens estarem com a gente. Eu me lembrei agora, quando você perguntou isso, de um jovem de 16 anos que passou comigo. A mãe trouxe ele, passou comigo e ela estava falando para mim, então ele está tendo dores no estômago e tal. Então não é nosso assunto, era gastrite mesmo, mas traz um pouco como exemplo, né? Perfeito. E aí eu fui perguntando, né? Eu achei, nossa, 16 anos tá tendo gastrite, imagina aos 30 anos. E aí ele começou a falar para mim, eu falei, me conta sobre seu dia. E aí o cara acorda, vai para a escola, voltou da escola, vai para um curso de inglês. Acabou o curso de inglês, faz o cursinho de preparatório e vestibular. Aos 16 anos já tá fazendo isso, porque já quer passar da primeira, não perder anos de vida. Não perder nenhum ano assim parado. E, o cara só para às 10 horas da noite. E isso é verdade. Tô falando assim, me espantou isso. Falei, meu amigo... Você tem 16 anos. Viva a sua vida. Viva a sua vida. Você ainda vai chegar na fase adulta, você vai ter boletos para pagar, você ainda vai ter muitos problemas para resolver. Você já tá adiantando os problemas da vida adulta. Calma. Falei pra mãe, olha, eu acho que tá sendo muito errado isso aí, não sei, eu não consigo me opinar. Às vezes você tem o limite, né? Sem dúvida. Tem os limites. Mas assim, a mãe, ela falou, eu concordo com você, ele que não concorda. E aí os pais, eles estavam falando pra ele, cara, isso é demais pra você, para. Ele que tava se cobrando. Então, a gente tem uma geração que está se cobrando mais, né? Quer tudo mais rápido, não quer perder anos e quer já resolver as coisas de forma rápida, só que a gente tá correndo atrás do vento, né? Nessa situação. Então, olha, depois no retorno, a gente conversou e eles falaram, então, ele parou o curso, começou terapia. Foi dos casos que eu falei, não, eu acho que tem crenças que precisamos quebrar. Não adianta falar para ele, olha, tem que parar isso, parar aquilo e tal. Não. Tinha crenças, tinha autocobrança ali. E não foi gerada pelos pais. Foi gerada por algum motivo que eu não consigo entender. E eu, como gastro, não tenho as ferramentas para saber de onde vem isso. Aí falei, não, tem que fazer terapia. O cara voltou, tá fazendo terapia, tirou esses cursos da tarde e tal, tá vivendo melhor a vida, tá sem remédio. Ótimo. Tá sem remédio, tá ótimo, tá feliz. Então aí a gente começa a entender como que essa geração tá diferente para tratar, né? Ansiosa, né? Ansiosa, Fernando. A gente fala bastante aqui de foco e disciplina, que também é uma questão que eu acredito que os jovens hoje é difícil eles estarem... São duas coisas distintas, né? Parecem muito próximas, o foco e a disciplina, mas são bem separadas, né? Focar em algo ali, né? Há uma dificuldade grande com as redes sociais, essa geração Z aí, que tá nos 94, 1994 aí que já começa essa geração, eles têm uma grande dificuldade que já pegou um pouco a minha geração também, apesar de eu ser uma geração, tô com 41 anos, mas me pega às vezes eu me pego ali ansioso nas redes sociais, ansioso por alguma questão. Então os jovens já nascem assim, né? Já parece que já com o celular na mão, já com a internet explodindo, é a geração da internet, né? Eu conhecia a internet, foi entrando na minha geração, então a gente acaba tendo um meio termo ali. Um pouco digital e um pouco analógico ainda me vejo um pouco analógico. A gente, da época daquela internet que faz o barulhinho, né? Exato. E essa disciplina, que aí vira tudo um comportamento, que eu acho legal a gente abordar, aqui estamos abordando, é o mais difícil, né? Hoje, claro que a gente não tá apto a tratar isso, né? Um gastro, um dentista,
mas eu vejo claramente como a área da psicologia, ela cresce, isso é positivo e negativo também, depende do nosso olhar, mas como eu acredito que é uma área até drástica aí, de muito crescimento, porque fica claro algumas crenças que a gente às vezes já sabe por ser adultos, mas o jovem às vezes ainda não sabe, a mãe ainda também não viu no filho ali. E a gente procurar uma terapia com 16 anos é tão positivo, né? Algo que talvez há 50 anos atrás era impossível. Você Exato. falar com o pai e o pai colocar o filho numa terapia com 16 anos era algo assim que talvez não existiria Distante, isso. distante. Distante demais. Distante. Isso é muito benéfico. Eu acho isso incrível. A gente já trouxe até psicólogos aqui. Eu adoro falar de. Tem linhas também de atendimento, né? Eu Sim. acho muito legal essa parte. Bom, a gente percorreu toda essa linha do tempo. Falamos até de protocolos de. A gente pode até falar um pouquinho de remédios. Podemos entrar um pouquinho Podemos. nessa questão dos Claro. primos dos omeprazóis. Eu vim à tona com um que é o famoso domperidona. Ah, tá bom. Então, assim, é comum, né? Poxa, você tá numa roda de amigos, pô, isso daqui não me fez bem, hein? Pô, toma um domperidona aí que vai resolver e beleza. Só que eu acho que em uma tomada, 2 tomadas, eu acho que talvez, ok, não é o fim do mundo. Mas ele se acostumar e compra-se isso sem receita, acredito eu, né? E aí ele tá tomando, às vezes, 6 meses o domperidona porque o amigo falou na roda ali da cerveja que é bom tomar. Como que a gente traz esse cara aí de 40 anos para uma realidade que talvez ele já tenha um problema ali e não sabe? E às vezes o remédio vai piorar esse problema. Vamos falar um pouco dessas medicações? Vamos. Na verdade, Fernando, o que aconteceu muito e o que está acontecendo muito atualmente as pessoas falando mal dos remédios. Tá. Mal dos remédios. O Prazol, os amigos dele e toda essa linha de tratamento que a gente usa hoje em dia para gastrite, para o refluxo. E viraram como se fosse o inimigo. Não pode tomar os remédios. Esse remédio vai fazer isso, aquilo. Excelente. Eu acho que falar mal desses remédios aconteceu por causa desse uso indevido Discriminado. indiscriminado. As pessoas começaram a ter acesso fácil a esses remédios, que na minha opinião precisam de uma prescrição, Perfeito. né? Mas infelizmente na farmácia a pessoa já pode pegar esses remédios e vai tomando. Então, trouxe aquela má fama, né, desses remédios. Só que vamos um pouco para trás, né? Vamos um pouco para trás, lembrar a galera dos anos 80, né? 80, 70. As pessoas iam direto para o hospital para operar o estômago por causa de úlcera perfurada. Não é? O que a gente Muito pior, a talvez. gente mais tinha no passado foi a pessoa do nada ter dor abdominal muito forte, ficar com barriga toda estufada, distendida, não aguentando de dor, correr com ele para uma emergência, aparecer que tem gás dentro da barriga pelo raio-x, vai para o hospital, abre a barriga, opa, tem uma úlcera perfurada, fecha a úlcera ou faz até cirurgia de gastrectomia, tira parte do estômago porque a úlcera está tão grande e volta para casa. Então, o que a gente mais tinha foi esse problema. E aí vem o Prazol e acabou esse problema. Acabou esse problema. A gente vê casos pontuais por aí, por alguns motivos diferentes, mas esse problema não é mais realidade como que era. Então, os remédios... Positivo, foi super positivo. Foi super positivo ter os Prazols para tratar as gastrites antes de virar uma úlcera e perfurar. Foi muito positivo descobrir que H. pylori causava úlceras e os antibióticos tratarem esse H. pylori antes de virar um câncer, antes de virar uma úlcera que perfura. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que a minha mensagem é isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a falar e não ir pelos extremos. Extremo nunca é bom. A gente tem que ter o equilíbrio de quando falar. Prazol é bom, é bom para tratar alguma coisa de forma pontual, É ruim quando a gente começa a usar ele de forma indiscriminada, sem nenhuma indicação. É ruim. Tem efeitos colaterais? Claro que tem. Das coisas que eu mais tenho hoje em dia, pessoas que tomam esses remédios de forma indiscriminada, meses. Fala para mim, doutor, tô tomando isso há 2 anos. Falo, peraí, mas por quê? Ah, não sei, desde que eu tratei o refluxo, desde que eu tratei o H. pylori, tomo todo dia. E melhora. E melhora. Bom, aí o problema.
Aí o problema, Fernando, porque se você trata a raiz do problema, você não precisa do remédio todo dia. O remédio, como eu falei no começo, é uma ponte até a pessoa ficar bem, resolver o problema dele. Essa ponte pode ser por 30 dias, 45 dias, 60 dias, até 90 dias, ok. Mas depois disso, tem que questionar esse uso diário. Tem uso diário? Tem umas indicações? Tem, claro que tem. Mas a gente tem que avaliar caso a caso. Às vezes a pessoa está tomando AS todo dia e precisa de proteção para o estômago. Tem vários motivos para a pessoa tomar. Mas o problema é a pessoa tomando de forma indiscriminada, sem nenhum motivo. E por quê? Porque o prazol ele vai reduzir a acidez do meu estômago. A acidez do meu estômago é necessário para a digestão, é necessário como proteção contra as bactérias que vão entrando pela comida e pela Boca. boca. Temos flora bucal, às vezes que não é boa, na maioria das vezes, eu digo, né? Não sei. Desarranjada, cáries, todos esses problemas que a gente pode imaginar, você está engolindo e está caindo no seu estômago. Se você não tem essa barreira da acidez do seu estômago, isso aí tudo passa para o intestino. Aí a gente chega naquele outro problema que eu falo, né? Disbiose, que é desequilíbrio da bactéria intestinal, SIBO, que é hipercrescimento das bactérias dentro do intestino delgado, e esses problemas mais frequentes que a gente vê hoje em dia. Tanto que nesses problemas a gente acaba encaminhando o paciente para o dentista, porque a gente sabe que às vezes a causa é essa flora. Está na boca. Está na boca. Então, os remédios precisam ser usados. Depende de cada diagnóstico, depende da esofagite da pessoa. A gente está tratando esofagite A ou a gente está tratando esofagite D? A gente está tratando esofagite A ou a gente está tratando esôfago de Barrett, que é quando acontece uma mudança irreversível da mucosa do meu esôfago e o próximo passo poderia ser um câncer do esôfago. Então, tudo isso vai determinar o meu uso do remédio. E não pode tratar todo mundo de uma forma igual. Às vezes, você percebe que a pessoa cuida da alimentação, faz tudo direitinho, toma o remédio, fica bem. Para o remédio, volta a ficar mal. No outro dia, já o refluxo ataca de novo. Faz uma manometria, né, que a gente falou, e aí você percebe que a válvula está toda frouxa. Temos um problema estrutural. E aí, com essas pessoas, especialmente se é muito jovem, você tem que conversar depois de acompanhar por um tempo suficiente, claro, não é de cara, que vamos supor que você está acompanhando essa pessoa há 2 anos, e 2 anos sempre tem recaída quando para o remédio, mas ele melhora com o remédio, mas parou o remédio, teve recaída, e aí você pensa assim, meu amigo, temos um problema aqui. Você está dependente do prazol para melhorar o seu refluxo. E aí, ao longo do tempo, você tem 30 anos agora, sua expectativa de vida é de 75, 80 anos, no mínimo. Então, a gente está falando de 55 anos de uso de prazol, ou a gente tem que resolver esse problema de base, que é a válvula. O que você acha? E aí, nessas situações que a gente indica a cirurgia de refluxo para evitar o uso contínuo desses remédios e os efeitos colaterais. Domperidona. Domperidona é excelente para ajudar no tratamento do refluxo, porque ele é um procinético, ele é um remédio que deixa o esôfago trabalhar bem, clarear bem os alimentos, empurrar para o estômago e o estômago trabalhar melhor e empurrar para o intestino antes de que acumule e abrir essa tampa que causa o refluxo. Então, ele ajuda a comida para progredir para frente e não voltar para trás. Tanto que o tratamento do refluxo sem um domperidona fica mais desafiador, porque a gente precisa do antiácido para reduzir a acidez, né? O prazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol e hoje o mais famoso é Dexilante, que é dexlansoprazol. E até a gente tem uma classe nova que não é mais prazol, mas faz um efeito muito melhor, que é o vonoprazana, né? Muito mais eficiente nesse sentido, que é o Inzelme. Então, a gente pode usar esses remédios para reduzir o ácido, mas a gente precisa de outro remédio que ajuda no clareamento e empurrar a comida para frente, que é o domperidona, que é o Motilium, Digiplus, que é metoclopramida, mas tem o mesmo efeito do domperidona, Digesan, que é bromoprida, que é outro procinético. Então a gente precisa desses remédios, são importantes, mas com indicação.
Perfeito. Uma aula aqui, hein, doutor? Eu quero te dar um mimosinho aqui da Sensodyne. Na verdade, é uma escovinha, uma Nossa, pastinha ali obrigado. Obrigado. Opa, gente, ó. fazendo essa ponte, né? Dos dentes sensíveis, da questão do refluxo, tá tudo interligado. Exato. Como a gente mudar o comportamento é importante, como a área da psicologia é importante nas nossas áreas, né? Botar isso à tona, isso em alta, eu acho bacana. Quero te agradecer, né, novamente, seu tempo, putz, a explicação, a forma, a tua didática é incrível. Eu tinha muitos questionamentos, tinha muitas dúvidas, você me sanou muitas coisas, acredito que vai ser muito proveitoso para os nossos telespectadores. Deixar aqui seu Instagram, dr.mahamud, a gente vai deixar na descrição também. Atendimento em Alphaville, Bela Vista, perfeito? Isso, em Vila Olímpia. Em Vila Olímpia. Pelo Instagram, fácil. Né, é fácil. Super... É só entrar lá no link, pode agendar consulta, Perfeito. que vai ser atendido pelas secretárias que vão te ajudar em tudo que precisar. Muito obrigado, Fernando. É um grande prazer estar aqui, uma alegria a gente fazer essa conversa que foi muito produtiva. A gente conseguiu, eu acho, interligado as áreas que as pessoas acharam que são muito distantes, né? E é isso que a gente quer, essa medicina integrativa, de pensar no todo, né? Então, foi um prazer. Espero que eu tenha contribuído com algumas informações para você, para os nossos espectadores. E até a próxima. Com certeza. Terá. Obrigado. Muito obrigado pelo mimo, viu? Imagina. Valeu, obrigado. Valeu. Vocês ficam com o próximo SorrisoCast a cada 15 dias. Se inscreve, compartilha. Conteúdo sensacional. Valeu.